Acho que é um momento assim histórico, é um momento único. Acho que quem não veio perdeu. Perdeu mesmo. Cerca de 16 mil advogados, não é fácil organizar uma conferência desse porte, mas o Conselho Federal está de parabéns pela organização do evento. A abertura da conferência foi marcada por homenagens. O decano do Conselho Federal da OAB, Paulo Roberto de Gouveia Medina, recebeu a medalha Rui Barbosa. Já a funcionária da Ordem, Lida Monteiro, vítima de atentado na ditadura militar, foi homenageada. Paulo Roberto de Gouveia Medina é o membro mais antigo do Conselho Federal da Ordem. Há 7 anos, como conselheiro da entidade, ele foi escolhido para receber a medalha Rui Barbosa, a comenda mais alta oferecida pela OAB. A entrega da honraria foi feita pelo presidente nacional da Ordem durante a abertura da 22ª Conferência Nacional dos Advogados no Rio de Janeiro. Para Marcos Vinícius Furtado Coelho, a homenagem é resultado da dedicação de Medina à justiça e à advocacia. A escolha de seu nome para ostentar a condição de medalha Rui Barbosa dessa gestão é uma homenagem à sua competência, à sua dedicação à entidade e ao seu compromisso com o Estado de Direito. O conselheiro da Ordem disse que se sentiu honrado com a medalha e fez uma reflexão sobre a importância da conferência. Muito emocionado, sentindo que se trata de uma honraria muito acima dos meus pobres merecimentos, mas que vem contemplar uma longa trajetória na advocacia e também nos serviços do Conselho Federal. A conferência é sempre um momento de reciclagem para os advogados e um momento que possibilita a Ordem sintonizar-se com as ideias e as aspirações da classe. Outra homenagem que marcou a abertura da conferência foi feita para a funcionária da Ordem Lida Monteiro, morta num atentado à bomba há 34 anos. Lida abriu uma carta com explosivos destinada ao então presidente nacional da OAB, Eduardo Seabra Fagundes. A placa de homenagem foi entregue pela diretoria da OAB ao filho da funcionária, o advogado Felipe Monteiro da Silva. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, proferiu a palestra de abertura da 22ª Conferência Nacional dos Advogados. O tema central abordado no evento foi a Constituição Democrática e a efetivação dos direitos. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou os desafios e conquistas da República Brasileira na palestra de abertura da 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Luiz Roberto falou sobre a convergência em torno da reforma política e seus pontos de maior importância. Nunca houve no Brasil um tema capaz de produzir tanto consenso e o consenso capaz de gerar tanta inércia. Nós não conseguimos sair do lugar e giramos em círculos. Como bem disse o eminente presidente Marcos Vinícius, precisamos baratear o custo das eleições, precisamos ter um sistema que crie maiorias consistentes que evitem o fisiologismo a cada votação importante. Precisamos de um sistema que tenha autenticidade partidária para que a política recupere a sua dignidade. O descolamento entre a classe política e a sociedade civil é um perigo democrático, porque em uma democracia, política é um gênero de primeira necessidade. Barroso ressaltou a filantropia como uma das formas genuínas para que se haja um avanço no Pacto Social Brasileiro e sugeriu a inclusão da filantropia na agenda do país. Defendeu ainda a criação de instituições de ensino superior de ponta. Não existe um grande país sem grandes universidades. Este não é um projeto elitista, este é um projeto de superação da mediocridade. A universidade pública brasileira custa caro, dá baixo retorno à sociedade e drena o dinheiro que precisa ir para o ensino básico, porque ela não é capaz de se autossustentar. O ministro finalizou sua apresentação afirmando que a educação, empreendedorismo e serviços públicos de qualidade são essenciais para eliminar os abismos da sociedade brasileira.
mas não tarde demais, chegaremos finalmente ao futuro, oferecendo um exemplo de civilização para o mundo, com justiça social, liberdades públicas, pluralismo cultural, diversidade racial e alegria de viver. No primeiro dia da conferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi homenageado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. O presidente nacional da Ordem participou da cerimônia de homenagem. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, recebeu do Instituto dos Advogados Brasileiros a medalha Montezuma, entregue a profissionais que se destacam em serviços prestados à entidade e à advocacia. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da OAB, compôs a mesa da solenidade, acompanhado de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Rio de Janeiro. Técio Lins e Silva, presidente do IAB, afirmou que a motivação para a homenagem veio da atuação de Lewandowski como ministro e atual presidente da Corte, mas especialmente pela valorização à advocacia antes e depois de assumir o cargo. Na verdade, a homenagem foi ele quem prestou ao IAB, porque ele filiou-se ao Instituto dos Advogados Brasileiros na condição de membro honorário, prestando compromisso, ingressando nos seus quadros, recebendo a medalha Montezuma, que é uma medalha que é dada, enfim, aos que prestaram serviços à classe, à advocacia, no caso dele, à magistratura, ao magistério, e, sobretudo, a declaração que ele deu publicamente do seu apreço à instituição jurídica mais antiga das Américas, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o pai da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil assinou durante a conferência no Rio de Janeiro protocolo de intenções com a Ordem dos Advogados de Portugal, com o Conselho Geral da Advocacia Espanhola e com a Ordem dos Advogados do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. O objetivo do documento é a valorização da profissão. Segundo o presidente da Ordem, o protocolo visa fortalecer os mecanismos internacionais de cooperação institucional e assistência mútua entre as ordens e agrupamentos de advogados para aumentar o prestígio da profissão e assegurar a efetiva proteção e promoção dos direitos fundamentais das pessoas. Assinam ainda o protocolo de intenções em prol dos direitos humanos e da advocacia. E no próximo bloco você vai ver como foram os painéis apresentados na 22ª Conferência Nacional dos Advogados. A gente volta já!